Coronéis subestimam Lampião e sofrem derrota inédita que mudou o destino do sertão. A madrugada fechava-se sobre a Serra do Raso, um manto de mistério e tensão. Lampião, com os olhos afiados como lâminas, observava os céus nublados que se estendiam como um presságio sombrio. E o silêncio da noite era pesado, como se o sertão todo estivesse segurando a respiração. Esses momentos, a calmaria precedendo a tempestade, o deixavam inquieto. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Não era a primeira vez que sentia traição no ar. Os coronéis, arrogantes e confiantes, arquitetavam uma emboscada contra ele e seus 23 cangaceiros. Um aperto no peito acompanhava cada pensamento. As desilusões e as traições das quais havia sido vítima pareciam ecoar nas estepes intermináveis do sertão. Amigos de outrora voltaram-se em busca de recompensas, entregando-os à morte. Lembranças de risadas e promessas quebradas dançavam em sua mente enquanto a dor o consumia. Mas ele rejeitava a fraqueza. Lampião era astuto, determinado. Sabia que não seria um alvo fácil. Na escuridão ele concluiu que o melhor a fazer era dividir suas forças. Com um sinal discreto, direcionou alguns homens para cercar uma possível rota de fuga, enquanto outros se posicionaram com armas prontas para o confronto. O céu continuava carregado e o coração de Lampião pulsava frenético. Os sons distantes de armamentos começaram a romper a serenidade. Eram os coronéis, ensaiando um ataque que, pensavam ele, seria facilmente vitorioso. Ao amanhecer, a luz banhou o sertão em um tom dourado, mas a paz logo seria devassada. A batalha começou com uma explosão de tiros e gritos. O canto dos cangaceiros misturado à sinfonia de disparos ecoava nas montanhas. E ali, ao seu lado, estava Maria Bonita, sua fiel companheira, firme e valente. Ela sempre soube como enfrentar o perigo com um sorriso nos lábios. O clima estava elétrico, uma dança mortal em que cada movimento podia ser a diferença entre a vida e a morte. Mais reforços dos coronéis chegaram, um mar de homens armados avançando como uma onda. A pressão aumentou. Lampião se viu diante de uma escolha amarga: defender seus homens bravamente ou recuar para preservar suas vidas. O dilema apertava em seu coração, o medo mingando na valentia. Nesse momento crítico, um novo sopro de esperança soprou com os ventos do sertão. Aliados inesperados, cangaceiros que tinham se dispersado, se juntaram a ele em um crescendo de bravura. Com esse reforço, a batalha virou o jogo, e agora eram os coronéis que se viam encurralados. A fúria da luta intensificava-se, mas uma sombra de dúvida pairava sobre Lampião. Aquela vitória, conquistada de maneira inesperada, era um golpe de sorte ou sinal de que um novo e poderoso inimigo se formava no horizonte. Enquanto o pó da batalha se assentava, ele ponderava sobre o futuro do sertão e de seu povo. Não era apenas uma luta por sobrevivência. Era uma batalha pela essência da liberdade. O que vem a seguir? Ei, antes de continuarmos com esta história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o pó da batalha se assentava, Lampião observava o campo. A vitória parecia tão saborosa, mas uma pitada de dúvida o assombrava. Ele respirava fundo, tentando afastar o medo que o consumia. A energia da luta ainda pulsava nas veias, mas algo estava diferente. Então um grito cortou o ar. Veio de trás de uma rocha, ecoando como um trovão. A atenção de todos se voltou para a origem do som. E lá estava um dos cangaceiros, Jurandir, apontando desesperadamente. É a Maria Bonita! Olhem! Naquele instante, o mundo ao redor pareceu parar. Maria Bonita estava caída, o olhar vazio, ensanguentada, enquanto um grupo de capangas que se disfarçava entre os coronéis se aproximava rapidamente. Lampião sentiu um frio na espinha. Não podia ser! Ele correu em direção a ela, os pés pesados como chumbo. Maria, não! Ele gritou. Mas o que ele não sabia era que a traição vinha de mais perto. Jurandir, em meio ao caos, se aproximou com um sorriso que não condizia com a situação. A batalha estava perdida antes de começar, chefe, e você só não viu. Uma lâmina brilhante surgiu da mão de Jurandir, cortando o ar. Lampião hesitou, seus pensamentos girando. O que você fez, Jurandir? Você estava a serviço deles? Eu só queria meu quinhão. Ele riu, a loucura nos olhos. E você não percebeu que a liderança não estava com você, mas com aqueles que pagavam melhor. Maria sempre seria um estorvo.
Um peso. Fui eu quem garantiu que ela não fugisse. Lampião sentiu o coração esganar. A raiva e a dor se misturavam. Uma tempestade interna, enquanto Maria Bonita se debatia em um silêncio angustiante. O que ele presenciava era uma traição ainda mais profunda do que imaginava. As balas e gritos de guerra ao redor se tornaram um ruído distante, abafado diante da realidade cruel que desabava sobre ele. Você a machucou. Por que, Jurandir? Lampião disse com um nó na garganta, a visão embaçada. Olha o que você causou. E foi aí que, em um momento de pura fúria, Lampião avançou, desarmando Jurandir com um movimento ágil. O desespero lhe deu a certeza de que não poderia perder Maria. O chão estava se desfazendo sob seus pés, e mesmo com as feridas abertas, ele lutaria até o fim. Mas antes que pudesse correr até ela, um clarão iluminou o céu. Uma explosão, um som ensurdecedor. O campo tremeu. As tropas de coronéis, armadas até os dentes, lançavam um ataque final. E entre eles, o rosto conhecido de um antigo aliado transformado em inimigo, Zé do Norte. Lampião não podia acreditar no que via. Zé, que um dia foi irmão de luta, agora erguia sua espingarda contra ele. Acabou, Lampião! Você nunca vai escapar dessa! Zé gritou, e Lampião sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como um pesadelo tomando forma, a batalha que havia prometido libertação se transformava em um pesadelo. A traição, os gritos de Maria, os rostos familiares agora repletos de ódio. Era tudo uma armadilha. E não era só a perda de seus homens e de sua amada que estava em jogo. Era a própria essência de quem ele era. Desesperado, Lampião olhou para o céu nublado, a consciência se esvaindo. Não! Isso não pode ser o fim. A certeza de que coisas muito mais sombrias estavam por vir o envolveu. A história estava longe de terminar. A tempestade no sertão ruía, e a fúria do Senhor da Seca se levantava para um novo início. Mas qual seria o custo dessa nova luta? As dúvidas e o medo pesavam em seu coração. O futuro do sertão dependia de suas próximas escolhas, enquanto o mesmo céu que tinha visto suas vitórias trazia nuvens de incerteza. O que aconteceria agora? A batalha final apenas começava. Enquanto o pó da batalha se assentava, Lampião observava o campo. A vitória parecia tão saborosa, mas uma pitada de dúvida o assombrava. Ele respirava fundo, tentando afastar o medo que o consumia. A energia da luta ainda pulsava nas veias, mas algo estava diferente. E de repente, um grito cortou o ar. Veio de trás de uma rocha, ecoando como um trovão. A atenção de todos se voltou para a origem do som. E lá estava um dos cangaceiros, Jurandir, apontando desesperadamente. É a Maria Bonita. Olhem! Naquele instante, o mundo parecia parar. Maria Bonita estava caída, o olhar vazio, ensanguentada, enquanto um grupo de capangas, disfarçado entre os coronéis, se aproximava rapidamente. Lampião sentiu um frio na espinha. Não podia ser. Ele correu em direção a ela, os pés pesados como chumbo. Maria, não! Ele gritou. Mas o que ele não sabia era que a traição vinha de mais perto. Jurandir, em meio ao caos, se aproximou com um sorriso que não condizia com a situação. A batalha estava perdida antes de começar, chefe. E você só não viu. Uma lâmina brilhante surgiu da mão de Jurandir, cortando o ar. Lampião hesitou, seus pensamentos girando. O que você fez, Jurandir? Você estava a serviço deles? Eu só queria meu quinhão. Ele riu, a loucura nos olhos. E você não percebeu que a liderança não estava com você, mas com aqueles que pagavam melhor. Maria sempre seria o estorvo, um peso. Fui eu quem garantiu que ela não fugisse. O coração de Lampião apertava. A raiva e a dor se misturavam. Uma tempestade interna. Enquanto Maria Bonita se debatia em um silêncio angustiante. E então, como um relâmpago, ele avançou para desarmar Jurandir. A fúria ecoava nas veias, o desespero era palpável. Mas antes que pudesse correr até ela, no auge do caos, algo estranho aconteceu. Uma estrondosa explosão iluminou o céu, e um vendaval de gritos tomou conta do campo. As tropas de coronéis, armadas até os dentes, avançavam com determinação. Mas diante delas, saindo de trás de uma grande pedra, surgiu uma figura conhecida. Era Zé do Norte, o antigo aliado de Lampião, agora transformado em um inimigo feroz. Lampião não podia acreditar no que via. Acabou, Lampião, você nunca vai escapar dessa! Zé gritou, apontando a espingarda, mas Lampião percebeu algo diferente. O coração dele parou. Os olhos de Zé, geralmente cheios de camaradagem, agora brilhavam com uma intensidade que ele nunca vira antes. Em um movimento inesperado,
Zé puxou um lenço do bolso, uma bandeira branca. O silêncio se espalhou como fogo. Esperem! Ele gritou, a voz embargada. O que todos acreditam não é verdade. Eu sou o traidor. E Maria Bonita não é quem vocês pensam que ela é. O choque na face de Lampião foi instantâneo. O que você está dizendo, Zé? A incredulidade o dominava. O céu nublado tornou-se ainda mais pesado. Zé hesitou, olhou para a multidão e então continuou. Ela é filha do Coronel Ivo. A missão dela sempre foi nos destruir. Uma onda de murmúrios e gritos se espalhou pelo campo. Todos pareciam boquiabertos, incapazes de processar a revelação. Lampião sentiu o mundo desabar sob seus pés. Maria Bonita, a mulher que ele amava, ao lado dele em todas as batalhas, havia se infiltrado entre os cangaceiros com um propósito sombrio. Lampião balançou a cabeça em desespero. Não pode ser, Maria, ele gritou, mas a realidade se fechava como um punho. O olhar de Zé, antes de camarada, agora transbordava de dor e arrependimento. Eu tinha que contar antes que fosse tarde demais. Você precisa entender, a vida dela estava nas nossas mãos. Desesperado, Lampião olhou para Maria, que ainda estava caída, o olhar fixo. Sua mente girava. Poderia confiar nela? Havia amor verdadeiro ou apenas uma traição infiltrada? O campo estava em silêncio. Todos estavam esperando. Enquanto o sol surgia entre as nuvens escuras, Lampião se viu diante de uma escolha: salvar Maria ou enfrentar seus homens, que agora hesitavam. Colocados entre a lealdade e a traição, os ecos das balas ainda ressoavam. As promessas de liberdade se tornavam sombras. O que aconteceria agora? A batalha final apenas começava. A tensão pairava como neblina sobre o campo e o coração de Lampião disparava. Ele não conseguia processar o que acabara de ouvir. Zé do Norte, seu irmão de luta, tinha desnudado a traição que estava tão perto, e agora todos olhavam para ele esperando. Em meio ao silêncio, a dor na mente de Lampião se transformava em um turbilhão. Como pôde não perceber? Como pôde estar tão cego? Zé, isso é loucura! Ele respondeu, tentando esconder a desolação na voz. Maria não pode ser filha do coronel. Ela sempre foi do meu lado. Mas as palavras pareciam ecoar vazias, enquanto os olhares dos homens ao redor se tornavam mais pesados. Havia desconfiança no ar, e o sabor amargo da traição começava a corroer o que restava da lealdade. E antes que pudesse articular uma ação, um grito estrondoso interrompeu a cena de suspense. Uma figura emergiu da névoa, um homem alto, envolto em trapos empoeirados, com uma cicatriz profunda atravessando seu rosto. Era o temido e infame Tenente Arnaldo, um nome que causava pesadelos até nos mais valentes. Seus olhos brilhavam com uma fúria incontrolável. Lampião, sua hora chegou. Ele avançou, firmemente e decidido. Chocada. A multidão formou um círculo ao redor do conflito crescente. As expressões mudaram de curiosidade para terror. Alguns tentaram recuar, enquanto outros se preparavam para a batalha. Arnaldo não estava ali só como um comandante traidor, mas como símbolo de um passado não resolvido. Lampião ficou paralisado por um momento, sem saber o que fazer. Ao seu redor, aqueles que haviam sido seus aliados agora hesitavam. Suas lealdades se fragmentavam. Enquanto Arnaldo levantava a arma, um tiro rasgou a noite. O som ecoou como um trovão, e a multidão se calou. Tudo parecia suspenso no tempo, até que a essência de cada homem e mulher na cena fosse governada por um instinto de sobrevivência. Mas, em um movimento inesperado, Maria Bonita se ergueu também, ainda desfalecida, com força renovada. Não, Lampião, espere! Gritou, os olhos vermelhos de raiva e dor. Então uma explosão de luz iluminou o céu. Uma nova facção, parte dos antigos inimigos dos coronéis, surgiu das sombras, armados e determinados. Eram forasteiros que haviam aguardado o momento certo, e agora se lançavam sobre o campo, encurralando ambos os lados. Lampião se virou para Zé, desesperado. Nós precisamos nos unir! Mas Zé havia sido tomado pela fúria e o medo. Ele também mirava Arnaldo, um olhar de vingança cravado em seu rosto. E em um instante que parecia durar uma eternidade, as consequências do destino começaram a se desdobrar. Maria, como se presa entre correntes invisíveis, avançou seu corpo das sombras à luz, revelando uma verdade que ninguém esperava. Lampião, você não entende. Tudo isso foi um plano maior do que nós. Seu olhar atravessou o campo, mirando Arnaldo e depois Zé.
Nosso povo está em perigo, e não apenas de vocês. Arnaldo buscará dominar a todos nós. A guerra é a verdadeira razão para eles quererem nos dividir. Uma onda de murmúrio se espalhou e as expressões mudaram novamente, jogando o campo na confusão. O temor crescia e Lampião se sentiu esmagado pelas revelações. O que deveria ser um embate final agora se tornava uma confusão de aliados e inimigos. O que era real? Quem realmente estava do lado certo? As balas começaram a voar e o caos tomou conta do campo. Lampião percebeu que aquela batalha não era apenas sobre a libertação do sertão, mas uma intriga que deflagrava séculos de rivalidades. E no meio da confusão, a figura de Jurandir apareceu, ainda rindo, envolto em fumaça. Vocês acham que entendem a guerra? Nós nunca fomos mais do que peões nesse jogo. Era um jogo que se tornava mais complexo, e a linha entre amigos e inimigos se desfazia. Lampião, agora consumido pela dor da traição e do medo, percebeu que a verdade que buscava estava mais longe do que pensava. Ele olhou para Maria, que agora parecia um poço de segredos, e a dúvida o consumiu. O que veio a seguir? O que realmente sabemos? E assim, enquanto o retrato da batalha se desdobrava em um caos sem fim, Lampião se deu conta de que a luta não era apenas externa, mas também interna. O sertão em chamas era apenas um reflexo da tempestade dentro dele. Lampião, ainda atordoado com a revelação de Zé do Norte, continuava lutando para entender as palavras de seu antigo amigo. O campo fervilhava de agitação, e a tensão era palpável. Ele mal podia processar a afirmação de que Maria Bonita era filha do Coronel Ivo, o homem que sempre esteve no lado oposto. A ideia se entranhava em sua mente como um veneno. O que havia de verdade nisso? Zé, isso é um plano deles. Não pode ser. Ele estava quase em desespero, a realidade se desfazendo ao seu redor. As tropas dos coronéis se moviam, mas as balas pararam por um instante. Os homens encaravam uns aos outros incrédulos. Lampião, tomado pela confusão, sentiu a necessidade de agir. Mas antes que pudesse dar qualquer ordem, um estrondo ressoou ao longe. A fumaça subiu e uma nuvem de poeira encobriu a cena. "Cuidado!" alguém gritou. E todos se viraram para ver o que acontecia. Então uma linha de fogo surgiu perto das fileiras dos coronéis. Eram disparos vindos de um ponto alto. O horror se espalhou como um rastro de pólvora. "São os homens de Arnaldo!" alguém gritou, e a batalha recomeçou. Mas agora era um furacão. O barulho dos disparos ecoava, e a luta se tornava um caos absoluto. Lampião tentou se orientar, mas as facas e balas se moviam pelo campo como um dançarino insano. Maria Bonita, ainda atordoada, ergueu-se de repente. "Lampião!" sua voz cortou o ar. "Preciso te contar uma coisa." Ele estava prestes a perguntar o quê, quando uma figura emergiu das sombras. Era o Coronel Ivo, o pai de Maria. Ele trouxe consigo um contingente de homens que estavam escondidos nas colinas, prontos para o ataque final. O campo ficou em um silêncio gélido. Ninguém se atreveu a fazer um movimento, e a percepção do que estava para acontecer caiu sobre todos como uma neblina densa. Lampião, sentindo que a batalha estava se tornando uma armadilha, viu que a verdadeira face do inimigo estava mais perto do que imaginava. O Coronel Ivo olhou diretamente para Maria. "Você não deveria estar aqui, menina. Isso não é lugar para você." A expressão dele, entre preocupação e raiva, fez a tensão aumentar. Maria estava paralisada, envolta em um dilema que ninguém pôde imaginar. "Eu não posso deixá-los!" gritou Maria, enfrentando o olhar firme do pai. Lampião, em meio ao turbilhão interior, estava prestes a intervir quando uma explosão aconteceu, perto do local onde Zé estava. Ele caiu, atingido por um estilhaço. O olhar de desespero na face de Zé transformou-se em um grito ofegante. "Zé!" Lampião gritou, sentindo a fraqueza crescer em seu peito. Mas novamente, o campo virou um campo de batalha. Sem pensar, ele correu em direção ao amigo, suas mãos tremendo de adrenalina. O chão tremia sob seus pés, e ele sabia que aquilo podia ser o fim para muitos. Então Maria avançou. "Papai, eles estão certos. Precisamos nos unir contra Arnaldo. Ele nos manipula." Uma onda de murmúrios percorreu as tropas. O dilema não se tratava mais apenas de alianças quebradas, mas de um jogo muito maior. Ivo hesitou, seu olhar firme em Maria. Algo mudara, mas esse instante de hesitação foi a abertura que Arnaldo precisou. Ele, que até então estava fora do campo, perpetrava um ataque cerceador. Os disparos aumentaram e o caos se instaurou. Enquanto o Lampião tentava proteger Zé, um som ensurdecedor cortou o ar. Maria, no centro da confusão, gritou: "Não! Pai, não!" E a aflição que se seguiu fez o coração de Lampião parar. O Coronel Ivo caíra, um tiro fulminante ecoando. O campo ficou em silêncio novamente. Todos os olhares se voltaram para a figura que havia disparado.
Era Jurandir. Ele sorriu, como se soubesse exatamente o que havia feito. Eu contei a verdade, Lampião, e agora bem-vindo ao verdadeiro jogo. O que ele estava dizendo? A traição era ainda mais profunda do que ele havia imaginado. Lampião, num misto de calafrio e explosão de adrenalina, olhou para Maria, que agora estava desolada, um novo tipo de dor em seu olhar. Como tudo pode ter mudado tão rapidamente? E no auge do desespero, a única certeza que tinha era o caos à sua volta. O que aconteceria depois? O que mais havia escondido nas sombras? No coração da batalha, a verdadeira essência da traição e do amor sobressaiu. E Lampião se perguntou, aterrorizado, qual seria o custo dessa nova guerra. O futuro do sertão estava em jogo, e a luta deles apenas começando. A atmosfera estava pesada, e os ecos da batalha ainda rugiam ao redor de Lampião. O olhar fixo em Maria e seu pai, o coronel Ivo, era um emaranhado de dúvidas e medos. O impacto do tiro que derrubou Ivo ressoou como um trovão em sua mente. Agora, a tensão no campo fervia como um caldeirão prestes a transbordar. O corpo de Ivo caía devagar, como se o tempo tivesse parado para observar a cena. Não, não, não! Maria gritou, correndo em direção ao pai. O desespero de uma filha perdida entre o amor e a lealdade. Lampião sentiu algo quebrar dentro de si. O coronel Ivo, uma figura imponente e temida, agora estava caindo, seu olhar perdido no vazio. Enquanto os olhos da multidão se voltavam para o corpo inerte, uma sombra se aproximou. Era Jurandir, seu sorriso agora um desafio insuportável. Vocês acham que isso acabou, não é? Mas a verdade é muito mais amarga. Ele ergueu as mãos, provocando uma ira crescente. Você achou que eu estava do lado de vocês por acaso? Isto é apenas o começo. E foi nesse momento que o chão tremeu sob eles. Um rugido distante se intensificou, e todos olharam em direção às colinas. Ao longe, uma enorme nuvem de poeira se ergueu no horizonte, como um monstro prestes a devorar tudo. Eram muitos, eram milhares. Homens do coronel Ivo, seus aliados, e uma força desconhecida que Lampião nunca havia visto. Um exército emergia das sombras da montanha, pronto para atacar. Despertem, seus tolos! Arnaldo não é o único com aliados. Jurandir gritou, rindo com um olhar radiante de triunfo. Vocês foram jogados uns contra os outros enquanto o verdadeiro inimigo se preparava para o golpe final. Com essas palavras, um arrepio percorreu a espinha de Lampião. Uma nova realidade se impunha, desafiando tudo que ele havia acreditado. Maria, agora em prantos, virou-se para Lampião. Mas eu não sabia. Não sabia que meu pai, que eles, estavam planejando tudo isso. O choque em seu olhar derrotou-o. O pilar sobre o qual ele construíra sua luta estava se desmoronando. Enquanto as tropas se aproximavam, a batalha já se desenrolava em várias frentes. O som de disparos estourava e a poeira se misturava com o cheiro de pólvora. Lampião virou-se, observando seus homens hesitarem. A dúvida se tornava evidente em cada rosto conhecido. E o que antes era uma luta por liberdade tornou-se uma guerra onde cada lealdade estava em questão. Avante, para a luta! Ele gritou, tentando reunir seu grupo em meio ao caos. Mas o olhar dos cangaceiros tinha mudado. As promessas de união pareciam distantes. Alguns começaram a recuar, sem saber em quem confiar. Foi então que uma figura subiu ao topo de uma rocha, a silhueta se destacando contra o céu. Era um homem que todos conheciam, Zé do Norte, ainda de pé, mas agora com uma fúria cega. Basta, tirem as armas. Nós nunca estivemos juntos. É hora de escolher. Suas palavras inflaram a tensão, como se uma bomba estivesse prestes a explodir. Nesse cenário vulnerável e explosivo, Lampião percebeu o peso de cada palavra, do que estava em jogo. A batalha não era só por sobrevivência, mas pelos corações e mentes daqueles que o cercavam. E no auge do tumulto, um tiro disparado ecoou. Era Maria, a arma em suas mãos não mais apenas um símbolo de resistência, mas de traição. O olhar de Lampião transpareceu confusão e dor. O tiro atingiu Jurandir, que desabou em um instante. Todos pararam. O silêncio tomou conta, substituindo os gritos. E ali, diante de todos, Maria o encarou. Eu não sabia, mas agora, Lampião, vamos acabar com isso de uma vez. As peças estavam mudando em um tabuleiro que ele não compreendia. Lampião sentiu um nó na garganta e uma nova pergunta surgiu. A quem realmente poderia confiar? A batalha mais feroz estava prestes a começar. O futuro do sertão estava em jogo, mas agora nenhum deles sabia como seria esse futuro. As dúvidas pairavam no ar, e a verdadeira natureza de cada personagem se desvanecia entre sussurros de traição e promessas quebradas.
O que viria a seguir? As palavras de Maria ecoavam na mente de Lampião, mas antes que pudesse reagir, o campo ao redor se converteu em um mar de confusão. O olhar de Jurandir, que se esvaía lentamente, agora irradiava um triunfo sombrio. Vocês nunca foram mais que marionetes, ele riu, o riso se transformando em um grito agudo enquanto caía. Ele sempre soube. Maria gritou, chocada, olhando de um lado para o outro, incapaz de processar a cena. Mas o que não percebia, e o que estava prestes a ser revelado, era muito mais devastador. O campo inteiro parecia prender a respiração. Lampião apontou seu revólver na direção de Jurandir. Mas antes que pudesse puxar o gatilho, uma explosão estrondosa fez o chão tremer. Todos se viraram, confusos e apavorados. O céu nublado se iluminou com uma luz avermelhada, e as chamas começavam a consumir a visão à frente. Um grupo de soldados rivais, alinhados em formação, irrompeu pela neblina, encurralando todos. Arnaldo! Gritou um cangaceiro apontando. Era o tenente mais temido. O homem que sempre estivera no topo da lista de inimigos de Lampião. Mas sua presença ali era diferente. Ele levantou as mãos, com um olhar desolado, e declarou: a verdadeira traição vem de mais perto. Buscamos justiça, Lampião, mas a verdadeira arma nas sombras é a própria Maria Bonita. Uma onda de murmúrios atravessou a multidão. Lampião sentiu o fio na espinha. O que você disse? Ele se virou para Maria, seu olhar fervendo de desconfiança. Maria, agora pálida, hesitou. Não, eu não. Mas antes que ela pudesse completar a frase, Ivo se levantou como uma fênix das cinzas, e sua voz cortou o ar. Ela não é só minha filha. Ela é o coração desse plano, uma jogada do alto comando. Lampião recuou, seu mundo começando a desmoronar. Maria não era apenas uma cangaceira, não era apenas sua amada. Ela era uma infiltrada, um peão em um jogo que ele mal entendia. O olhar de Ivo se fixou sinceramente em Maria. Você cumpriu seu papel, filha. Agora faça o que foi ensinado. Mas uma força interna se elevou dentro de Maria. Você me usou, pai. Você é aquele coronel. Ela balançou a cabeça, negando. Nunca quis fazer parte disso. Lampião é mais do que você jamais será. Ele lutou por um povo. A batalha ao redor se intensificou, enquanto as tropas inimigas cercavam. Mas um novo choque se abateu sobre todos. O próprio coronel Ivo, que havia sido a sombra do passado, agora estava revelando a verdade que ninguém esperava. Transformando a própria filha em ponto central de uma guerra que exigia sacrifícios. Um tiro ecoou, e todos os olhares se voltaram para Zé, que atingiu Jurandir em um movimento reflexivo, mas ele não era o único a cair. No calor daquela luta incontrolável, Lampião viu seu amigo ser derrubado. Zé! Ele gritou, mas as palavras foram tragadas pelo caos. Quando os olhos de todos se voltaram para o corpo caído do amigo, um silêncio atordoante tomou conta do campo. O que estava acontecendo? Qual era o significado dessas escolhas? Relacionamentos, alianças, segredos, tudo começava a se desintegrar. E então, em um último lampejo de coragem, Maria apontou para Lampião. Precisamos correr. Pode haver algo mais que esteja em jogo, e eu não posso deixar você. O chão estava se movendo, e a batalha se tornava apenas um pano de fundo para a tempestade de revelações. Lampião olhou para ela confuso e desolado. Ele tinha que decidir. Seguir uma mulher que poderia ser uma traidora, ou permanecer na luta e se tornar parte do que sempre quis combater. No fundo, uma fotografia quebrada de suas promessas se despedia. Ele não sabia se confiava em Maria, mas também não podia negar o que sentia. E acima de tudo, o futuro do sertão estava em uma balança enquanto a batalha beirava a loucura. O que viria a seguir? As opções eram obscuras, e o que deveria ser a luta por liberdade transformava-se num emaranhado de traição. A verdade poderia ser muito mais sombria do que todos imaginavam. A atmosfera estava pesada, e os ecos da batalha ainda rugiam ao redor de Lampião. O olhar fixo em Maria e seu pai, o coronel Ivo, era um emaranhado de dúvidas e medos. O impacto do tiro que derrubou Ivo ressoou como um trovão em sua mente. Agora a tensão no campo fervia como um caldeirão prestes a transbordar. O corpo de Ivo caía devagar, como se o tempo tivesse parado para observar a cena. Não, não, não! Maria gritou, estendendo as mãos para o pai. O desespero a consumia, e Lampião sentiu algo quebrar dentro de si. O coronel, tão imponente, agora estava caindo, seu olhar perdido no vazio. Enquanto os olhos da multidão se fixavam no corpo inerte, uma sombra se aproximou.
Era Jurandir com um sorriso triunfante no rosto. Vocês acham que isso acabou? A traição sempre esteve entre nós. A voz dele cortou o ar e Lampião segurou a respiração. O que ele queria dizer? Mas antes que pudesse questionar, um grito ecoou ao longe. Lampião, era Zé do Norte lutando para ficar de pé. Atrás de você! Um novo ataque estava a caminho. Lampião virou-se rapidamente e então viu uma onda de homens surgindo das colinas. Eram os aliados de Ivo, mas ao contrário do que esperava, não estavam sozinhos. Ao lado deles, uma bandeira branca tremulava, uma bandeira de rendição. O olhar de Zé fixou-se no símbolo. Não pode ser! Ele mal conseguiu completar a frase quando um disparo assoviou pelo ar. Lampião se virou e viu um homem que nunca imaginou ver de novo. Era o irmão de Maria, o que ele pensou estar perdido para sempre. Eu voltei, irmã! Gritou ele, e a revelação o fez tremer. O campo inteiro parou. Maria, chocada, olhou para o irmão, o amor e a traição se entrelaçando em sua expressão. Você está com eles? Eu sempre estarei ao lado do nosso pai. O olhar deles trocou promessas de queda. As campainhas do destino tocaram forte e clara, enquanto as tropas hesitavam. A confusão era palpável. Ao redor, a batalha estava parada, como se o próprio tempo tivesse hesitado. Lampião não sabia em quem confiar. O campo se tornou um caos de lealdades quebradas. Ele olhou para Maria, angustiado. A última coisa que queria era vê-la se unir aos inimigos. Mas as correntes do passado a puxavam de volta para um mundo que ele mal conhecia. E em meio a esse emaranhado, outra explosão retumbou. Lampião olhou para cima e viu o céu escurecer. Uma tempestade se aproximava e ele sentiu que o terror estava prestes a se desfazer em algo ainda mais sombrio. Raios cortaram o céu e o barulho de tambores chegou, cada batida como um prenúncio de algo terrível. Eu vou te proteger, Maria, Lampião gritou, mas ela estava presa na confusão. O olhar de Jurandir brilhou com a loucura que o consumia. Você não vê? O plano está em curso. A revolução começa aqui. Ele ergueu a mão e Lampião percebeu. Havia cobrado um preço alto demais. No calor daquele momento, o céu pareceu abrir-se. Em um gesto desesperado, Maria puxou uma arma. Estou com você, Lampião. Ou com eles. A escolha é minha. E antes que alguém pudesse mais parar, ela disparou. O tiro ecoou, atingindo Jurandir bem no centro. Ele caiu, mas o impacto reverberou como uma onda. O corpo dele não era o único que estava caindo. O que deveria ser a liberdade se transformava em um cenário de horror. Ao seu redor, os homens de Ivo e de Arnaldo se lançavam de um lado ao outro, as balas voando como aves em um ninho de fúria. Lampião olhou para Maria, e um nó em sua garganta se apertou. O que tinha acabado de acontecer? Ao mesmo tempo que ela o defendeu, fez o que ele temia. E naquela fração de segundo, a verdade mais profunda brotou em sua mente. Poderiam estar todos em um jogo traiçoeiro, onde cada um lutava por sua própria sobrevivência. Mas havia mais por vir. Enquanto Maria olhava para o corpo caído de Jurandir, o céu ruiu com um trovão ensurdecedor. O chão tremeu e, de repente, um grito cortou o ar. Não apenas de dor, mas de descrença. Um grupo emergiu das sombras. Eram os verdadeiros senhores da guerra. Homens que até então ninguém conhecia. Os que sempre estiveram manipulando as cordas. Lampião observou, perplexo, enquanto um coração partido corria nas veias de cada soldado. Isso não é o fim. É só o começo. A sombra desses novos inimigos pairava sobre eles. E Lampião sabia que a batalha final, a verdadeira luta, apenas começava. O que viria a seguir? O sertão estava prestes a se transformar em um campo de batalha nunca antes visto, onde as lealdades se desvaneceriam e segredos devastadores explodiriam como a tempestade que se aproximava. E o que no fundo de seu coração ele temia mais: as mudanças que aconteceriam nas relações que manteve por tanto tempo. A verdade poderia ser a própria luz que queimar. Enquanto a poeira ainda pairava no ar, Lampião sentiu seu coração acelerar como um tambor. O caos se espalhava, mas seu olhar estava fixo em Maria. Sua mente girava com a revelação de Jurandir, e ele não conseguia respirar. Então, algo imprevisto aconteceu. Um estrondo irrompeu do fundo da batalha, e num piscar de olhos, a terra sob eles tremeu. As árvores ao redor balançaram violentamente, e os homens em sua volta ficaram congelados, paralisados. Todos olhavam para o horizonte, onde uma nuvem escura de fumaça começou a surgir, acompanhada por um som ensurdecedor, como se a própria terra estivesse se dividindo.
Lampião não entendia o que estava acontecendo. "É uma emboscada!" gritou alguém, mas já era tarde demais. Uma enorme explosão iluminou o céu e uma onda de calor os atingiu. Os homens caíram. Muitos se encolheram, protegendo-se do que estava por vir. Lampião, em meio à confusão, viu as sombras de figuras se aproximando. Eram não apenas aliados, mas inimigos, e todos estavam armados até os dentes. E entre a fumaça, uma silhueta familiar surgiu. Era o Coronel Ivo, mas não estava só. Ao seu lado, uma figura que fazia Lampião parar de respirar. Era a mulher que ele pensou estar perdida. Era Maria, mas ela não estava ferida como ele imaginou. Estava de pé, firme, e segurava uma bandeira negra com um símbolo que ele reconheceu imediatamente. Era a bandeira do alto comando. "Sempre estive do lado deles, Lampião", ela gritou. "Você e seus homens nunca entenderam o que realmente estava em jogo." Os olhos de Lampião se arregalaram. Ele não podia acreditar. "Maria, não! Você mentiu para mim!" A dor se intensificou em seu peito, a traição cortando como uma lâmina afiada. "Eu apenas fiz o que precisava ser feito." Ela respondeu, a voz firme, mas algo na sua expressão tremeu. "E agora você e seus homens estão perdidos. Ninguém pode escapar do maior plano que já se formou. O sertão é só o início." As palavras dela ecoaram pela multidão, e a realidade se desdobrava como um véu. Nesse momento, todos pareciam perceber a verdade. Nem todos eram inimigos, mas também nem todos eram amigos. Lampião olhou em volta. Os rostos de seus companheiros estavam juntos, repletos de incerteza. Como isso era possível? Os homens de Ivo avançaram, e houve outro grito ao fundo. Zé do Norte, ainda ferido, levantou-se e decidiu gritar em meio ao caos. "Vocês foram ousados, todos vocês. Isso é uma armadilha. Não se deixem levar." Ele parecia agoniado, mas a multidão hesitava. Lampião sentiu o peso da escolha que tinha à frente. Maria, mesmo sob a sombra da traição, olhou intensamente para ele. "Lampião, se você se juntar a nós agora, ainda há chance. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou a chave para tudo isso. Podemos mudar o sertão." Mas quando o olhar dela se suavizou, na fração de um segundo, um dos homens de Ivo disparou. O tiro cravou-se no peito de Zé e ele desabou com um grito. O silêncio que se seguiu foi cortante. Todos os olhos se voltavam para o corpo caído de Zé, e a revelação se instalou com um peso insuportável. Lampião ficou atordoado. O futuro que ele havia sonhado, o amor que ele buscou, tudo parecia desmoronar ao seu redor. Ele se sentia perdido em um mar de confusão e traição. O que mais Maria escondia? Qual era a verdadeira extensão do plano? Esse seria o momento em que tudo mudaria. "Lampião, sua escolha agora se tornou mais importante do que nunca." Maria insistiu. A urgência em seu tom cortou a confusão no ar. Mas ele hesitava, os olhos fixos em Zé, a dor e a traição lutando dentro dele. O que havia realmente em jogo? Lampião sabia que a batalha poderia ser só o começo de algo muito maior. A verdadeira guerra começou agora. E o que ele faria a seguir poderia moldar o destino do sertão para sempre. O que mais estava escondido nas sombras, esperando para ser revelado? O céu estava carregado de nuvens escuras, como que a natureza estivesse refletindo a agitação no coração de Lampião. Ele olhava para Maria, que estava presa entre os campos de batalha. Seu pai caído e o sorriso sombrio de Jurandir. O que mais poderia acontecer? A cena estava prestes a desmoronar, e todos sabiam que uma escolha tinha que ser feita. "Maria!" Lampião gritou. O tom de urgência em sua voz ecoava como um pedido de socorro. "Você precisa decidir de que lado está. E rápido!" Mas as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ela havia perdido tanto, e Lampião se lembrava de cada momento que tinham compartilhado. O amor e a traição se entrelaçavam como uma dança macabra. "Eu não queria isso! Eu não sabia!" Maria se virou, sua voz quebrando. O olhar dela buscava uma resposta nos olhos de Lampião. Ele viu a dor refletida nela, e a raiva do traiçoeiro Jurandir cresceu. "É hora de lutar por nós, e não por planos velados!" gritou Lampião. E nesse instante, algo mudou. Uma onda de coragem percorreu as linhas de homens hesitantes. Os rostos que antes estavam marcados pela dúvida agora pareciam querer lutar. Ao longe, Ivo, o coronel, deu sinal para seus homens, armados e visivelmente prontos para o ataque. Uma batalha estava prestes a começar.
O desespero inundou Lampião, mas ele percebeu que não poderia recuar. Ele olhou para Zé, ainda deitado, mas lutando para se erguer. Levantem-se, ele gritou. Estamos juntos nessa. Maria se juntou ao lado dele, os dois formando uma linha de frente contra o inimigo. Vamos, Lampião. Precisamos nos unir, ou vamos perder tudo. Ela ergueu a arma, a determinação arriscando tudo. E assim, a batalha explodiu novamente. Disparos ecoavam, homens se moviam em uma dança frenética de vida e morte. Cada tiro, cada grito, era um pedaço do sertão lutando para se libertar da opressão. Maria se transformou como uma leoa, enfrentando seus antigos aliados. No coração da luta, um momento de silêncio. Maria e Lampião trocavam olhares. Eles não eram apenas sobreviventes, estavam lutando por algo maior. Por suas histórias, por um futuro que poderiam construir juntos, se conseguissem sobreviver. E em meio ao caos, como se o universo estivesse em sintonia, um raio cortou o céu, atingindo Jurandir. Ele caiu, e os olhos de Maria brilharam com a luz da vitória. Você não vai mais nos manipular, gritou, e o som da batalha tinia em seus ouvidos. Com o tempo passando, a luta avançava e em um momento crucial, Lampião avistou Ivo, liderando seus homens. É hora de encerrar isso, gritou ele, com a determinação crescendo. Juntos, Maria e Lampião avançaram como um só, enfrentando o medo e superando traumas, buscando pela liberdade que mereciam. Mas enquanto se aproximavam, um novo estrondo reverberou. Mais tropas surgiam, mas desta vez sem bandeira, como se o próprio sertão tivesse decidido se levantar contra os opressores. Olhares furtivos trocavam-se entre os homens, e por um momento a união parecia possível. Quando a poeira assentou e o último grito ecoou, o campo estava repleto de feridos, mas também de sobreviventes. A batalha havia mudado, mas a luta pelo futuro apenas começava. Lampião, em meio ao tumulto, olhou para Maria. Nós ainda temos um longo caminho pela frente. Ela sorriu, mas havia incerteza em seus olhos. O sertão, tão vasto e belo, ainda escondia segredos, e a história deles estava apenas começando a ser contada. E você, leitor, não pode ficar de fora dessa. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais narrativas incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua voz é essencial. Compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Faça parte dessa comunidade que vive e respira histórias.